Olá, meus amigos dos 28º Seu. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estar com vocês. Hoje, mais uma vez, para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema do capítulo 8, dos itens 11 a 17, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho com a leitura de uma página, depois a nossa prece. A página escolhida, que tem a ver com o tema do Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, o capítulo 108, que eu vou ler aqui, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 8. E Emmanuel, então, comenta essa passagem. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos nascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. A página de Emmanuel, para nós refletirmos sobre essa questão que hoje vamos estudar um pouquinho. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanhem no trabalho de hoje. Querido amigo Jesus, mestre de nossas almas, sempre conosco, nos orientando através dos amigos espirituais, através das palavras do teu Evangelho, que vão nos dando direção e esclarecimento para nossas vidas aqui na Terra. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, pelas bênçãos de paz, de saúde, de oportunidade de trabalho, e que nós possamos, na tarde de hoje, aqui reunidos, que possamos iniciar a nossa reunião. Graças a Deus. E assim, irmão, nós vamos começando
o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas reflexões, já fazendo a leitura dessa passagem de Mateus, porque aqui tem muitas informações que precisamos analisar e tirar, como diz Paulo mesmo, né? Tirar daquilo que está escrito na letra, aquilo que está por trás dela para nosso entendimento. Graças a Deus, nós temos hoje a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, que nos dá tanta informação que não tínhamos antigamente, e que era muito mais difícil para o povo entender. Então, o relato de Mateus, que está no capítulo 18, versículos 6 a 11 e 29 a 30, diz o seguinte: se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será que vós entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois a ser descansados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Tem muita informação aqui que está dentro de uma proposta alegórica de Jesus, que precisamos agora desentranhar esse pensamento de Jesus e começar a entender melhor o significado dessa passagem, que Kardec vai colocar lá no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Então, isso aqui está falando de quê? De pureza, está falando de elevação espiritual, está falando de progresso espiritual, de limpeza espiritual. Então, Kardec vai começar dizendo assim: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ser. O que a gente pode entender disso? Esse é o entendimento, de uma forma geral, do que seja escândalo, aquilo que choca, aquilo que vem de encontro aos costumes, à moral, à ética, aquilo que é da relação de um para com o outro dentro de uma determinada comunidade, seja ela qual for. Então, tudo aquilo que vai de encontro àqueles preceitos que ferem de maneira ostensiva esses preceitos, isso se torna um escândalo que vai difamar alguém ou algum grupo. E muitas pessoas se escondem, como diz mesmo Kardec, se escondem atrás dessas informações, desses atos, considerando que, se as pessoas não souberem o que foi feito, mesmo que haja alguma repercussão, mas que ele pode estar a salvo, ele acha que está tudo bem. Mas nós sabemos que nada fica oculto, que há uma lei, a lei divina, a lei de Deus, que age independente do homem, daquele que o homem propõe fazer ou deixar de fazer. Então, tudo tem uma consequência. Então, como diz mesmo Kardec, o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ser, ou seja, na consequência que aquilo pode vir a ser. E é interessante, quando a gente vai pesquisar um pouco mais, e aí nós vamos buscar um pouquinho o Pastorino, né, que a obra é muito interessante, ele aprofunda nos seus conhecimentos religiosos, né, de grego, da sua origem, que
que é naquele estudo do Evangelho que ele faz. Então, Pastorino vai dizer que a questão da palavra escândalo, o significado dela, do grego, significa, na verdade, pedra de tropeço, armadilha para fazer alguém cair. Escandalizar significa provocar uma queda. Uma nota aqui na tradução que eu utilizei do Evangelho, é uma nota da editora do livro, que diz assim: nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Então, aquilo que está colocado por Pastorino na sua obra do Evangelho, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder. Vendo dessa maneira, nós agora vamos entender melhor quando Mateus relata aqui: se algum escandalizar um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançasse ao fundo do mar. Porque se nós, encarnados aqui na Terra, o homem que está encarnado na Terra, que tem uma proposta de vida, que tem um roteiro a ser cumprido, se ainda assim ele provoca no outro, ele faz o outro cair em algum precipício, tropeçar em alguma coisa, se ele orienta de maneira adequada, e aí Jesus está falando, naquela época que ele falava para os fariseus, que muitas vezes os fariseus faziam isso, né? A interpretação que eles davam das escrituras de Moisés era uma interpretação muitas vezes ligadas aos interesses pessoais, aos interesses particulares. E aí havia, como a maioria, há muito pouco tempo, é que as pessoas tomaram conhecimento do Evangelho, da Bíblia, em si, a partir de Lutero. Porque antes eram os sacerdotes somente que tinham acesso. E naquela época também de Jesus, eram os fariseus que interpretavam, os doutores da lei, que interpretavam e levavam ao povo a interpretação da lei. Então, muitas vezes eles falseavam, eles não davam a orientação certa, segura, e criavam novas regras segundo os seus próprios interesses. Então, com isso, quando isso acontece, o que acontece? Está infringindo uma lei. Que lei é essa? É a lei divina. E quando o homem infringe a lei divina, ele tem aí um débito a ser saldado mais cedo ou mais tarde. E esse débito é tanto maior quanto maior o conhecimento dele, e quanto ele pode prejudicar aqueles que menos sabem. Esses menores, aqui o evangelista fala, que Jesus fala, são aqueles mais simples, aqueles que não têm muito conhecimento, são aqueles inocentes na sua maneira de ser, que não têm acesso à informação. Então, esses que são orientados por aqueles que mais sabem, eles precisam de ser bem orientados. Quando isso acontece de não ser, há o que foi denominado aqui o escândalo, ou seja, houve uma pedra de tropeço, houve ali uma orientação inadequada que levou a pessoa, muitas vezes, a errar, a se fazer um prejuízo muito grande. Então, aqueles que fazem isso, naturalmente, assumem um compromisso com a lei. E aí, muitas vezes, esse compromisso é tão forte e é tão grande que é por isso que nessa parte alegórica, né, preferível que se amarre uma pedra no pescoço e se atire na água, no mar, enfim, para se morrer afogado, muitas vezes a morte por afogamento, ou seja, que é uma morte muito dolorosa, essa dor dessa morte do afogamento, ela vem ser menor até do que a morte do arrependimento, do que a morte do remorso, de tudo aquilo que a pessoa pode passar. Me lembrei agora uma passagem do Evangelho, que é o filho pródigo, quando o filho sai de casa, com toda a fortuna que o pai lhe dá, que lhe cabe, né, por direito, ele sai e vai se perdendo pelo caminho, até chegar a um ponto tão difícil para ele, tão ruim, ele chegou assim como no fundo do poço,
que ele vai retornar. Então, essa dor que cada um pode passar nessa circunstância, leva o quê? A pessoa, leva o sujeito a desejar sair daquela situação. Então, no caso do filho pródigo, ele lembrou da casa do pai, onde ele tinha comida, onde ele tinha atenção do pai, onde tinha roupa, onde tinha onde dormir. E ali ele não tinha mais nada. Ele estava sendo quase que comparado aos animais, porque comia a mesma comida dos animais. Então, quando o sujeito chega a esse ponto, então ele volta. E o sofrimento, às vezes, é tão grande, é tão profundo e é tão demorado que, muitas vezes, é preferível outro tipo de sofrimento do que aquele. Por isso é que fala isso, né? Então, seguindo aqui adiante, nessa reflexão que Kardec nos traz, ele vai falar que não é a repercussão que se possa ter, e lá adiante ele complementa. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente pregada, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. E é isso que a gente está buscando agora, entender melhor, com a ajuda de Carlos Torres Pastorino, que ele vai dizer, então, que o significado na parte da tradução do grego, que seria armadilha para fazer alguém cair. Então, no sentido geral, esse significado, então, vem de uma maneira melhor para nós compreendermos o que Jesus está querendo dizer aqui. Então, Kardec continua, já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, tudo aquilo que vai provocar um mal, que vai provocar um prejuízo, nós podemos considerar como um escândalo, ou seja, como um caminho errado, como uma pedra de tropeço, como alguma coisa que a própria pessoa pode cair ou fazer alguém cair. O Carlos Torres Pastorino vai dizer também que esses escandalizar pequenos pelas ações são os desvios do rumo certo que a gente deve dar àqueles que estão sob os nossos cuidados, até mesmo dos jovens, das crianças, daqueles que nós temos a obrigação de orientar, das nossas palavras. Então, daí a importância de nós lermos o Evangelho e meditarmos, refletir quando Jesus fala, olhai, vigiai, orai. É se prestar atenção em tudo aquilo que está à nossa volta, para ver exatamente se aquilo que nós estamos vendo, estamos percebendo, se aquilo é uma coisa interessante, se é útil para mim, para o outro. Vigiar, porque é preciso vigiar sempre, prestar atenção e vigiar para que nós não possamos, para que nós possamos evitar cair nessas ciladas, né, nesses escândalos. E orar, porque quando a gente está em oração, em permanente oração, nós estamos com uma certa proteção, um certo escudo, porque estamos ligados ao plano maior, e nós elevamos a nossa vibração, nós conseguimos sair da base da terra, do chão, para uma vibração melhor, espiritualmente falando. Aliás, espiritualmente falando, espiritualmente estudando essas passagens do Evangelho, é preciso se entenda que Jesus não está se referindo nas suas passagens às coisas da terra, às coisas do dia a dia, apesar de ele citar as situações do dia a dia como exemplo, mas ele está falando das coisas do céu. Isso é que a gente precisa sempre ter em mente, que as palavras de Jesus são sempre para nos elevar e nos levar, nos encaminhar para as coisas espirituais. No livro Seara dos Médios, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, muito interessante que, em determinado momento, Emmanuel vai dizer assim, desleixo é crueldade em máscara diferente. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia,
para descarrilar o comboio, ou se guarda essa pedra desprevenido, esquece, no trilho, o efeito é sempre o mesmo, vai provocar um desastre. Então, por isso, a importância de vigiar, de tomar cuidado com cada ação, com cada coisa que está ao nosso alcance, para que nós não venhamos a nos prejudicar, prejudicando o outro. Porque, no fundo, tudo o que acontece, que uma pessoa provoca o mal em outro, está provocando o mal em si mesma. Daí, falar do fogo eterno, né? A pessoa fica ardendo dentro de si mesmo, nos seus remorsos, no seu sentimento de culpa. E quantas pessoas ficam enredadas desses sentimentos menores, inferiores, e ficam doentes, doentes mentais até, porque não conseguiram ultrapassar essas barreiras. Então, atenção sempre, constante, para que os nossos pensamentos sejam os melhores possíveis. Claro que não conseguimos o tempo todo, mas a hora que o nosso pensamento, alguma coisa que invadiu a nossa mente que não seja muito boa, não seja favorável, vamos então fazer um trabalho de mudar de tela, vamos para outro pensamento mais adequado, mais interessante, mais feliz para nós também. Então, nesse caso, essa questão de lançar ao fundo do mar é uma simbologia, é uma forma que Jesus está falando que é melhor, essa dor é menor do que a dor que sentiria a pessoa, né, no caso de estar nesse processo de prejudicar o outro. Na verdade, o Carlos Torres Pastorino, ele vai dizer que os judeus não admitiam o afogamento dessa forma, porque eles também não admitiam que a vítima ficasse privada de uma sepultura. Isso eram os romanos que tinham essa prática, esse suplício, né? Essa forma de morte. E aí, vamos encontrar uma outra questão importante, quando ele diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Será que o escândalo é necessário mesmo? Será que não pode ser evitado? Se nós entendermos escândalo como a dificuldade que o homem tem em se estabelecer aqui na vida de uma maneira mais positiva, que está sempre provocando algo de errado, nós podemos entender que, já que estamos num mundo de provas e expiações, e quem habita o mundo de provas e expiações tem necessidade de acertos com a lei, logo, não são espíritos puros ainda, são espíritos ainda em processo de evolução, que ainda vai errar algumas vezes, ou muitas vezes, né? Porque a Terra ainda é onde o mal predomina. Então, os escândalos são inevitáveis nesse sentido, porque o homem está sempre às voltas com as suas imperfeições. Por isso é que, inclinado ao mal, não há como evitar que esses escândalos, ou seja, que esses erros, que esses tropeços não aconteçam. Então, nesse sentido, a gente vai entender melhor. Então, deve-se entender, diz Kardec, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, obrigação de praticá-lo. Claro que, ainda aqui na Terra, onde o mal predomina, nós talvez, ou com certeza, vamos encontrar espíritos mais avançados que já não praticam o mal deliberadamente, né? Então, é uma questão de evolução espiritual, de evolução moral, de conseguir uma conquista maior. Como nós estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, está falando que os puros, né, os que têm puro coração, é nesse sentido sempre que nós devemos dirigir
as nossas reflexões, de alcançar essa pureza necessária, que será justamente quando tivermos dentro de nós o reino de Deus implantado. É essa a proposta de Jesus. Na questão mais adiante, né, que é necessário que o escândalo venha, é sempre muito interessante pensar como nós poderíamos evitar esse escândalo. Podemos, em algumas ocasiões, mas como nós estamos ainda em processo de aprendizado, nós ainda somos alunos que não sabemos todas as lições, erramos algumas delas, possivelmente nós ainda teremos algumas experiências desagradáveis de desaprendizagem, vamos dizer assim, das coisas do céu. E é por isso que, refletindo sobre essa questão, nós vamos ver que, na verdade, tudo que está plantado aqui na Terra, ou tudo que existe no universo que vem de Deus, é perfeito. Que Deus é a perfeição absoluta. E, nesse sentido, nessa perspectiva, nós vamos, então, entender que é um processo de aperfeiçoamento, que a Terra não vai ficar o tempo todo nesse estágio de terra de provas e expiações, estamos caminhando para um momento da nossa regeneração, porque a regeneração não é exatamente do planeta, mas a regeneração é do povo que habita esse planeta e, consequentemente, o planeta será regenerado. Então, nesse processo de aprendizado, nós vamos ver que tudo está perfeito na obra divina, que tudo está acertado, é a justiça de Deus se fazendo quando Ele propõe para nós a reencarnação, a oportunidade do progresso que todos nós temos. É a oportunidade de voltarmos à casa do Pai de uma maneira mais serena, mas também usarmos a nossa túnica nupcial, como diz Jesus. Então, pensando nisso, eu lembrei da questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é um só, chegar à perfeição. E isso nós vamos chegar, mais cedo ou mais tarde, dependendo de cada um de nós. Então, essa chegar à perfeição, para chegar a ela, o homem tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. Então, nós precisamos passar por todas as experiências, as boas, as não tão boas, as mais fáceis, as mais difíceis, experimentando um pouquinho de tudo. Porque só assim, na experiência, na vivência, é que nós vamos adquirir a sabedoria. Sabedoria, aquilo que tem o sabor. A gente só consegue saber qual o sabor de uma fruta, por exemplo, quando nós a provamos. Então, a vida precisa ser provada, experimentada, vivenciada, para se adquirir a sabedoria de viver. Mas agora vamos analisar quando Jesus diz assim: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Kardec vai dizer assim, figura enérgica esta, é verdade. Mas Jesus não está falando de cortar a mão como havia lá na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não. Aqui, Jesus está falando de uma maneira alegórica. Ele está falando das questões espirituais, não é da mão física, mas do corpo espiritual, que tem a ver com a nossa reencarnação, quando nós preparamos, o nosso corpo é preparado para viver uma experiência encarnada na Terra. Como é que esse corpo é? De que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de quê? O que está nos comprometendo? Então, nesse momento é que ele diz, cortai, vamos tirar aquilo que nos compromete. Até mesmo enquanto encarnados, muitas vezes nós experimentamos alguma coisa que não é boa para nós. Alguma comida, alguma bebida,
alguma ação que não é boa. Então, aquilo deve ser cortado. Para quê? Para que nós possamos estar bem de saúde. A mesma coisa, a saúde espiritual. Para que nós possamos estar bem espiritualmente, precisamos cortar aquilo que pode nos prejudicar. Então, Kardec vai dizer que significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. Por isso, a importância do autoconhecimento. Para identificar em nós, em cada um, precisa fazer esse mergulho interno para descobrir aquilo que precisa ser corrigido ainda. É preciso arrancar de dentro do coração o sentimento impuro, aquilo que nos faz mal, os vícios, tudo aquilo que pode ser instrumento da nossa queda, do nosso tropeço. Kardec vai dizer assim: Jesus não disse nenhum absurdo, para quem saiba compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo faculta. Então, por isso, o conhecimento da doutrina espírita nos favorece compreender melhor o Evangelho. E é por isso que a gente ouve, né, falar, né, que Jesus é a porta, Kardec é a chave, porque ele vai abrindo para nós esses entendimentos, essa compreensão que antes nós não podíamos, ficávamos só nessa questão de cortar a mão. Como assim vai cortar a mão? Não é? Não é isso que Jesus está falando. É uma alegoria, ele está falando das questões internas que podem nos prejudicar. Então, esse trecho constitui uma das mais insofismáveis provas de que Jesus, pelos próprios textos evangélicos, aceitava a doutrina da reencarnação. Então, aqui, assim como lá na passagem de Nicodemos, nós aqui estamos vendo mais uma prova da reencarnação que Jesus está colocando em seus textos evangélicos. Nós temos lá a questão do Monte Tabor, Elias, Moisés, que se aparecem, quando Jesus pergunta, né, e que ele diz que Elias já veio, que foi a reencarnação como João Batista, mas aqui também ele está falando de reencarnação. É importante a gente prestar atenção nisso. E aí me lembrei também, no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar André Luiz se inteirando dos processos reencarnatórios, o planejamento reencarnatório, como é que isso é feito lá, os desenhos dos mapas dos corpos, né? Cada um vai tomar dentro daquelas propostas que estão sendo feitas, elaboradas. Então, ele tem uma pessoa que está lá em processo de reencarnação, e isso está em Missionário da Luz, no capítulo 12, quando o orientador, né, falando para a pessoa que vai reencarnar, que ele diz assim: dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. E aí, o moço que vai reencarnar diz assim: sim, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então, ali, aquele defeito na perna vai lembrar a ele, né, a questões que ele estava ligado no passado. Tem um outro caso também, que eu não consegui localizar, mas que também é interessante. É de uma moça, uma senhora que vai reencarnar, e ela vai reencarnar com um corpo perfeito, com beleza, mas ela pede, então, um pequeno defeito, se não me engano, no braço, alguma coisa, para que ela também seja protegida, né, das questões da vaidade e se perder. E há muitas pessoas que pedem essas condições reencarnatórias para evitar a queda,
para evitar essas pedras de tropeço, para evitar os escândalos. Mas também há outros casos de reencarnação que são aqueles necessários que os espíritos estabelecem a benefício daquele que vai reencarnar, para protegê-lo muitas vezes. E é interessante que na página inicial, Emmanuel vai falar nisso, né? Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus e seus belos e sábios princípios. Então, esse estudo, escândalos, em primeiro lugar, é um alerta para que nós possamos prestar atenção daquilo que nós fazemos para evitar os escândalos, para que nós possamos servir de exemplo, de bom exemplo, para aqueles que nos olham, que nos seguem, aqueles que são os menores, aqueles que não têm ainda conhecimento, aqueles que ainda são tímidos nessas questões, que ainda não se apropriaram de tudo isso. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Esse é o primeiro ponto, importantíssimo, porque nessa questão da perfeição moral, né, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que vai fazer referência ao Sermão do Monte, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, isso se refere à nossa perfeição que precisamos alcançar, a perfeição moral. Esse é o primeiro ponto. Então, com isso, nossos atos, nossas palavras, os nossos pensamentos servirão de exemplo, muitas vezes de regra, para algumas pessoas, e nós precisamos tomar cuidado com essa questão. A segunda questão, muito importante também, é da justiça divina. E a justiça divina, muito diferente da justiça como o homem entende, é a justiça da misericórdia, do bem, do bom, de tudo aquilo de bom que possa nos beneficiar, nos trazer através das leis morais. Então, a justiça divina nos proporciona a reencarnação, oportunidades e mais oportunidades que nós temos a cada reencarnação, a cada oportunidade mesmo de vida aqui na Terra, para nós crescermos, nos aperfeiçoarmos intelectualmente e moralmente. Então, esses dois pontos que são os pontos mais importantes desse estudo de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Então, meus amigos, fica aí o nosso estudo, a nossa reflexão, esperando que possamos ter colaborado um pouco para esclarecer, mas é sempre bom voltar, rever, reler e refletir em cada palavra, em cada significado que ela possa trazer para a nossa própria vida. E aí, então, nós vamos agradecer por essa oportunidade que temos aqui de acesso a esse conhecimento da doutrina dos espíritos, de estudar o Evangelho, e estudar o Evangelho é estar mais próximo de Jesus cada vez mais. Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, com a nossa prece. Deus, nosso Pai, querido amigo Jesus, amoroso guia, mestre de nossa caminhada aqui na Terra, estamos agradecendo, Senhor, profundamente, por mais essa oportunidade de estudos, por mais essa oportunidade que temos de refletir, trazendo para nós, para o nosso coração, para os nossos melhores sentimentos, que possamos ter essas lições que vão iluminando o nosso caminho. Que nós possamos, Senhor, ser aqueles que iluminam, ainda que seja uma pequenina luz, mas que possam colaborar, ajudar na caminhada dos nossos irmãos à nossa volta. E desse instante, Senhor, pedimos que nos abençoe a nós todos, que aqui estamos unidos em pensamentos, mas que também abençoe, Senhor, a todos aqueles que trabalham no bem. Ajuda, Senhor, aqueles que estão na escuridão,
que não conhecem esses caminhos luminosos do teu Evangelho. Obrigado, Jesus, querido, ser conosco. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, queremos agradecer pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito, e mais uma vez estarmos juntos nesse estudo, um estudo evangélico que é tão importante para as nossas vidas. Jesus nos abençoe, muito obrigado, muita paz a todos.